Todo grande time teve seu Pelé. O Flamengo teve Zico. O Palmeiras, Ademir da Guia. E o Esporte Clube Noroeste teve Zé Carlos Coelho, que infelizmente nos deixou neste final de semana. O Esporte Mais se solidariza com todos os familiares e amigos e dedica este programa ao eterno craque noroestino. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos assistindo, TVC Esporte Mais. Começamos aí com um vídeo em homenagem ao Zé Carlos Coelho, né, que nos deixou, infelizmente. Programa em homenagem a ele também. E muito esporte para você hoje, tá? Boa noite, Lança, boa noite, tudo bem? Fran, boa noite a você, telespectador da TVC. A gente vai falar muito sobre esporte bauruense, tem informação do polo aquático de Bauru, do judô, tem muita informação, tem muito esporte bauruense. Só que não tem como a gente não comentar, não fazer esse tributo ao grande Zé Carlos Coelho, eterna lenda do Esporte Clube Noroeste, que na década de 60 acabou balançando em muito as redes do Alfredo de Castilho. E mais do que balançar as redes, ele acabou marcando época, não só dentro de campo, mas fora dele, aqui em Bauru. Queria dar boa noite, boas-vindas ao Pavanello. Pavanello, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite a todos vocês aqui. Mais uma vez aqui, agradecer. E estamos aqui à disposição para falar do nosso alvirrubro. Vamos começar falando do Zé Carlos Coelho, né? Muito se falou, se viu que ele é um ídolo aqui no Esporte Clube Noroeste. Queria saber a sua opinião. O que faz de uma pessoa um ídolo em um clube? Falar do Zé Carlos Coelho realmente é emocionante, né? Eu tive ontem no velório dele. Você vê nesse momento quem é quem, né? Quem é querido e quem não é. Então o Zé é um cara, sempre foi super querido, desde a época de jogador, eterno ídolo da torcida noroestina. Eu particularmente não vi jogar, certo? Mas quem viu, as pessoas próximas, os grandes noroestinos, meu pai, foi muito amigo dele, os próprios jogadores que jogaram com eles, era um fenômeno, né? É um cara que realmente, naquela época, as oportunidades estavam restritas. Se era nos dias de hoje, ele estava um patamar bem acima do que foi no passado, mas deixou muitas lembranças, muita saudade. E o que ele fez pelo clube, né? O eterno 6 anos, 7 anos de clube, seu mais de 140 gols pelo Esporte Clube Noroeste, o primeiro jogador, o único jogador, né, que fez o gol da inauguração do estádio Alfredo Castilho. Quer dizer, só isso, imagina, então, para entrar na história eternamente. Ô Pavá, eu também não vi o Zé Carlos Coelho jogar, mas é incrível como, quando a gente fala de Noroeste, como o nome do Zé Carlos vem à nossa mente. É incrível como a história do Zé Carlos passa de geração a geração. A lenda do Zé Carlos passa de geração a geração noroestina. Para você, qual foi a história principal de falar do Zé Carlos, a história que mais te marcou? Foi grandes jogadores, inclusive até hoje existe um jogador em Bauru, ele acho que da capital, mas ele mora algum tempo em Bauru, o Gelson, o eterno ponto esquerda também, que foi famoso no ataque noroestino, né? O Gelson jogou acho que no Corinthians, no São Paulo, uma coisa, e mora em Bauru. Então, para você, mais do que nunca se atualizar, ter um Zé Carlos, você conversar com ele, o que ele faz elogio, o que ele fala de Zé Carlos, é uma coisa assim, emocionante. Então, durante esses anos todos a gente veio vendo pela história e também conversando pessoalmente com o Zé Carlos, né? Ele conta um pouco da trajetória dele, com aquela humildade, porque tem jogador que não gosta de ficar falando muito, passou, passado, não quer falar do passado e só presente e tal, mas o Zé Carlos é um cara que sempre estava ali nas rodas, na resenha, sempre fazendo comentários, cara, dos grandes jogos, dos grandes adversários, os jogos memoráveis dele contra time grande. Não se resolvia só contra time médio, pequeno, né? O fera é aquele que resolve contra grande. Então tudo isso é toda a história. O jogo da inauguração do estádio é um jogo muito marcante, né, na história dele. Exatamente, os 3-2, né, cara? Contra aquela famosa academia já do Palmeiras. Teve um jogo aí que ele foi 5-2 contra o São Paulo. Dois modelos também, quer dizer. É o cara que na hora certa, no lugar certo, contra os times certos, né, cara? Não é o cara que faz nome em cima de time
sem expressão, né? Então o Zé, pô, fora é o cara ligado, um cara que era boêmio, um cara que gostava à noite no sentido assim, do bom samba, da Vila Falcão, que era o reduto dele, ligado ao samba. Então, tanto é que a maioria, os grandes amigos, os sambistas, os amigos, estavam tudo lá ontem, entende? Na última despedida dele. Então, tudo isso, cara, não vai eternamente. O ídolo é o ídolo, aquele cara realmente fez pela cidade, ele não era bauruense, né? Inclusive, para quem não conhece a história do Zé Carlos, ele acabou nascendo em Batatais, ele acabou surgindo na equipe da Portuguesa, e da Portuguesa veio para o Esporte Clube Noroeste, teve uma década de 60 maravilhosa aqui. De 60 a 66, 67, Isso. 6, 7 anos seguidos aqui. E grande jovem, então foi tudo isso, a história, não tem jeito de se fugir dela, né, cara, negar e renegar. Talvez a nova geração não se interesse por isso, mas está nos arquivos, tem, talvez não sei se tem vídeo, mas não deve ter mais, tem as fotos, os grandes encontros com os grandes feras do passado. Então, acho que, né, mais do que isso, não falar o quê? Bom, galera, para você que está aí nos assistindo, tá no Facebook ou tá no canal 13 da NET, manda sua pergunta, seu comentário pra gente, TVC Bauru 13, ou pelo WhatsApp também, pode mandar pergunta, comentário. Estamos aqui com 2 feras para nos responder. Participa com a gente. Bom, eu queria falar, Lanza, você acha que ele foi o Pelé do Norusca? Eu até estava brincando com o Fernando BH. Eu estava tentando achar alguma coisa até para a gente trazer aqui no Esporte Mais, e o BH acabou fazendo a citação no Canhota 10, e para mim foi a melhor citação. O BH foi perfeito e eu não poderia ser prepotente e achar que poderia fazer uma coisa melhor. Eu até conversei com ele, pedi autorização para poder utilizar, porque a história do Zé Carlos é algo fantástico. Realizei, todo mundo sabe, por muito tempo trabalho na Rádio Oliverde, hoje a Rádio Jovem Pan News Bauru, e é impressionante que o torcedor noroestino, sempre que se falava de história do Esporte Clube Noroeste, ligava o nome do Zé Carlos Coelho. E nesse último ano, com o Zé Carlos lutando contra o câncer, é impressionante. Todo o jogo a gente tinha enxurradas de mensagens, enxurradas de torcedores mandando força pro Zé. Então é aquilo que eu estava conversando com o Pava, inclusive fora do ar. São histórias do Zé Carlos que vão passando de geração a geração de noroestinos, e que vai fazendo com que cada noroestino se apaixone, não só pela história da Alvirrubro, mas se apaixone pelos seus ídolos. Não tem como negar a história do Zé Carlos. Eu, como Pava, não vi o Zé Carlos Coelho, não tive o prazer de ver o Zé Carlos Coelho jogando, mas com certeza, né, pela história, pelo que nos passam, para mim é sim o Pelé do Noroeste. O Noroeste, que por pouco não teve o Pelé, né? Muito até, o Pelé que jogava no BAC, chegou a realizar inclusive amistosos pela camiseta do Alvirrubro, antes de se transferir para a equipe do Santos. Por muito pouco não jogou profissionalmente no Alvirrubro da Vila Pacífico. Então talvez o Noroeste, que já teve o Pelé jogando no seu manto, para mim o seu Pelé foi o Zé Carlos. Infelizmente ele nos deixou, mas fica um legado dele, e principalmente essa geração que está vindo, que começa a gostar do Noroeste, também tem que conhecer essa história, né, Panonella? Com certeza, inclusive, acrescentando, não foi à toa que o Zé Carlos entrou com o centroavante do século naquela pesquisa feita pela Rádio 94, pela FM 94, certo? Inquestionável. Tanto é que a gente sabe que os votos não foram só feitos dentro da cidade, não. Isso aqui, quem conhece, está fora de Bauru, fez votação. Então, a história é história. A gente não tem jeito de você separar essas coisas. Então, tá lá. Ele é o centroavante do século da história do Noroeste. E, Paval, uma coisa que mais me impressiona na história do Zé Carlos, a relação do Zé Carlos Coelho e do Noroeste, é que não era só dentro de campo, né? Teve esse período de 7 anos, 6 anos, que foi muito intenso. Zé Carlos é até hoje um dos maiores artilheiros, se não o maior artilheiro da história do clube, mas mais do que isso, Zé Carlos Coelho continuou na cidade e morando na Vila Falcão, sempre perto, sempre frequentando o clube, sendo o instrutor de escolinhas da Semel e sempre incentivando a garotada a ser noroestina.
essa paixão, esse cara que acabou vivendo. Pensa nisso. Veio de Batatais, é verdade, apareceu lá na Portuguesa, mas ele também assumiu para si o seu time. Ele também assumiu o Noroeste. É uma diferença, um fato muito interessante. É isso que faz um ídolo também, porque a gente vê muitos jogadores que passam pelo clube, faz grandes coisas dentro de campo, mas acaba manchando a sua história por coisas extra-campos, né? E não foi o caso dele. E a gente conhece o jogo, eu não vou citar nome, mas a gente sabe, um grande ídolo que saiu daqui, jogou fora, quando cita ele gastou de time, meu time é tal. Jogou fora de Bauru, entendeu? Então ele não cita onde ele começou a base dele. Meu clube de coração é o Esporte Comunidade, onde eu fui campeão, onde eu morei na tal cidade, Então, vai considerar isso? A gente considerar quem tem raiz. Mesmo não ter Pode não ter nascido aqui, mas tem verdadeiramente raiz. E abraçou essa causa. Foi professor de escolinha, foi professor da prefeitura municipal, ensinou, encaminhou muitos jovens, adolescentes e tal. É o que você ouve da garotada, o cara que já foi jogador, não quis seguir carreira, ou que foi também, começou com ele, todo mundo elogia. Então pra gente é gratificante, cara, você vê o legado que ele deixou. Ô Pavá, a gente estava até conversando em off, você falando que o Zé Carlos chegou inclusive a indicar alguns jogadores pro clube, alguns deram certo, outros não. Você lembra de alguns casos? Você pode citar pra gente alguns casos? Olha, cara, foram jogadores, assim, até para esquecer não, mas foram jogadores que não tinham muito assim, peso, então passa batido, porque para a história do clube eu entendo o seguinte, o ídolo é aquele que realmente passou, marcou, fez alguma coisa, foi artilheiro, ou foi campeão, ou teve algum acesso. Você lembra de jogadores que passou, não adianta, tem milhares que passaram aqui. Mas o seu Zé, eu posso garantir que, o seu Zé, como todo mundo chamava e tal, eu chamava ele de Zé, mas ele, pode se falar um negócio, ele caminhou muita gente, da própria base aqui do Noroeste, ou do próprio futebol amador aqui, ele indicou muita gente para fora, cara. Uns deram certo, outros não e tal, mas sem grandes expressões também, viu, cara? Ficou no meio do caminho, mas ele estava no caminho certo, ele fez a parte dele. O atleta realmente que tinha que ver os interesses próprios, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Paulo, porque o Sangue Rubro tem um acervo que eu acho que é de extrema importância, não só no Noroeste, mas para a história do esporte em Bauru. A Sangue Rubro tem um acervo fantástico de cartazes, camisas e várias coisas que contam a história do Alvirrubro. E há um ano atrás, cerca de um ano atrás, o pessoal acabou fazendo uma exposição e o Zé acabou sendo um dos homenageados. Conta um pouquinho como é que foi esse momento de vocês com o ídolo Zé Carlos Coelho sendo homenageado. Fala um pouquinho como é que foi essa relação nesse evento. Foi, inclusive, a gente pesquisou nos recortes, né, nos nossos arquivos, fizemos um apanhado de foto com um jogador da época, foto dos times antigos que ele jogou no Noroeste, enfim. E no dia foi justamente naquele inauguração da nossa loja, que a gente tocava no Noroeste, né, da Associação Avante Rubro. Foi um grande evento, casa cheia, ele compareceu com o neto, cara. A outra geração. O garoto viu a homenagem, demos uma camisa, demos uma lembrança para ele, o neto ficou... Ele chorou, né? E emocionou todos os presentes ali também. Não era dos jovens até os mais velhos. Mesmo jovem, como a gente citou aqui, não tenha visto ele jogar. Mas é o cara que fez pelo Noroeste, entendeu? Então quem gosta do clube gosta de todo mundo, quem fez o bem pelo clube. E o neto, emocionado, o neto dele, chorando, ele também, emocionou todo mundo. Então, para ele, agradecimento que ele fez em nome da torcida, porque eu não quero, o problema do Noroeste é o seguinte, cara, a gente está tantos anos ali, o problema é o seguinte, não é o Noroeste, é a marca, é alguns dirigentes, eles esquecem o passado, cara. Passou. Como uns dizem, daqui para frente, a nova geração não se interessa por isso. Pelo contrário, se não tem passado, não tem presente. E a história? Quem não tem história não consegue gerar raiz. Então, por isso que a gente faz sempre, mano, homenagem a alguém, uma oportunidade e tal. Tanto é que esse ano, falar aqui em primeira mão para as pessoas, nos 30 anos da Sangue Rubro, que vai ser dia 10 de dezembro, a gente vai comemorar 31 anos, o nosso grande homenageado é outro grande ídolo que passou por aqui, durante 3 vezes foi artilheiro. Ronaldo Marques Sereno, nosso Ronaldo Marques, não era chamado carinhosamente de Sassamutema, porque é na época da novela, é Rambo, porque o cara só passou 3 vezes aqui, então as 3 vezes que ele passou, ele resolveu. Então é mais um cara que fez a história dele, e esse ano ele vai ser homenageado pela Sangue Rubro,
ele que mora na cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, que é divisa com o Rio, Minas Gerais. Quando fizemos o convite, para ver a alegria do Carlos. A história. Numa das últimas passagens que a gente teve, que eu tive na Rádio Alviverde, a gente acabou entrevistando o Ronaldo Marques, foi uma das entrevistas mais sensacionais que eu pude fazer na minha carreira. É impressionante o que ele tem de história, o que ele tem de bagagem. Pava, tem uma galera mandando um abraço, né, Fran? Tem. O Paulo Sérgio Pavanelli mandando um abraço pra você. Conhece, né? É o DJ Pava, meu irmão, né? Gente boa. É um dos fundadores da Sangue também, né, cara? Um cara que correu muito. Tem muita galera também mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, eu já mando. Só que deixa eu fazer um comentário, inclusive. A gente tem uma foto aí, inclusive, no nosso clipe de abertura, que a gente acabou colocando em homenagem ao José, que é do time de 66 do Noroeste. Marquinhos, tem como a gente colocar, ó? Aí a gente tem em pé o Wilson Neri, o Aracito, o goleiro Daniel, Virgílio Lorival e Dário. Agachados estão Paulinho, Araras, Tião Negro, o Zé Carlos Coelho e o Alberto. Também é um dos times que marcaram, né? O professor Alberto, morador de Bauru até hoje, preparador físico, trabalhou muitos anos no clube também, é outra lenda, né, cara? Só jogar do lado ali, você viu na outra foto também, jogou junto com o Toninho Guerreiro, só isso. Quando a gente conta. O Toninho talvez foi o principal companheiro do Zé? Ele alega, ele fala que foi a dupla. O Romário fala que quem foi o melhor companheiro dele de frente foi o Bebeto. É mais ou menos por aí, ó. O Toninho saiu daqui pro mundo, né? Santos, São Paulo, chegou à seleção brasileira e tal, mas o Zé sempre falou que foi o melhor companheiro dele, se entendendo melhor. Deixa eu mandar um forte abraço, perdão, só pro Lucas Rocha, tá mandando mensagem pra nós. Rapaziada também mandando mensagem, Tom Armani, Francisco, Nichiara, Vinícius Silvestre, toda a rapaziada lá do grupo Sonorusca. Pessoal bombando nas mensagens aqui. Nosso grupo dos grandes debates lá, né? Mas tem que debater um pouquinho, né? E todo mundo acompanhando a gente? E todo mundo acompanhando o esporte. Mas o grande Márcio Estela também está mandando mensagem. É o famoso, como é que é? Fã do Jorge Mauá. Grande Márcio Estela, um abraço. Ô Pavanella, a gente estava falando de homenagens. Por que os clubes deixam para homenagear seus grandes ídolos depois que morrem? Vou te falar um negócio, foi até bom você tocar nesse assunto. Esse ano, inclusive, o Zé Carlos, naquelas... homenagem que o Luiz estava fazendo? Não é defendendo, muitos, inclusive ontem no futebol amador eu estava lá vendo, porque é raro eu ir, mas ontem eu fui num grande jogo, né, que foi o Parquinho Comercial, e o grande papo ali dos pessoas novas e velhos, foi, o cara faleceu, o clube nunca fez uma homenagem. Foi tentado, a assessoria de imprensa tentou. O problema dele, nesse campeonato da Série 3, era problema de, como ele estava em tratamento, ele estava bem debilitado, e para enfrentar só da manhã, de 10, 11 horas da manhã, aquele negócio tudo era complicado, a família acho que não permitiu. E era justamente, inclusive, sessões que o Zé Carlos acabava submetendo, era justamente na sexta-feira, e aí complicava muito para nos sábados, que eram os jogos aqui da equipe nordestina, ele acabar recebendo essa homenagem, ele estava impossibilitado. Se não me engano, até tentou fazer alguma ação durante um treino. Eu confesso que eu não lembro se chegou a realizar, não. Eu lembro que teve esse bate-papo, a assessoria chegou a dar essa ideia para o pessoal da torcida para fazer essa homenagem ao grande Zé Carlos Coelho. Eu confesso que eu não lembro se foi feito. Inclusive ontem, né, foi até bom esse assunto, inclusive ontem, lá no velório, o pouco que eu tive lá não tinha meu dirigente, mas o clube mandou uma coroa de flores. Importante. Tá? Homenagem do Esporte Clube Noroeste. O que é coisa rara, meu cara. Eu que vi os últimos tempos, teve período aí que nenhuma bandeira para o clube tinha em cima do caixão. O ex-presidente Inocente Medina, morreu uns anos atrás aí, o clube não tinha. Nós tivemos que pegar uma bandeira da sede do clube e foi enterrado junto com o caixão. Eu acompanho até o final. São coisas mínimas, né? Então, pelo menos essa diretoria teve essa preocupação. Fizeram também com o ex-jogador Lelo, que faleceu pouco tempo atrás. Eu soube que tem dirigente do clube, que ajudou a bancar. Então, pelo menos fico contente nisso aí. Isso é o bacana de um clube, né? É um jogadores que fizeram muito pro clube. Acho que o clube também merece retribuir esse carinho, né? É o mínimo, né?
É o mínimo. O clube está certo, não tem jeito de você fazer um salário para ir jogador, tal. A gente sempre brigou o seguinte para o clube, aliás, fica até uma sugestão para essa nova diretoria do Noroeste, o presidente Estevão, nosso Reinaldinho Mandalite e tal. Tem muitos ex-jogadores, grandes jogadores na cidade que moram aqui também. Pô, a diretoria vê com mais carinho, tipo fazer uma carteira para dar acesso livre a esses ex-jogadores. Os caras gostam de. Tem uns que não vão mais porque foram barrados em portaria. Cara, o cara se sente. O cara fez tanto pelo clube, fez um trabalho, passou, deixou o nome dele, a história dele lá. O cara chega lá, o porteiro não é obrigado a saber quem é, porque tem uma nova geração. Mas o clube fazer uma carteirinha, como os grandes clubes, né? Respeitar um pouquinho quem fez. O cara que quer ir no campo, ele vai, ele tem acesso. Pô, temos aí, citando Jorge Fernandes, Edinho, Silvio Luiz, enfim, uma série de caras que tem história pelo clube. O clube podia olhar, a diretoria está trabalhando, está ótimo, perfeito, a gente está assinando embaixo o que eles estão fazendo. Só dar uma olhadinha nesse outro lado e também homenagear os ex-jogadores, enquanto, como você falou, enquanto eles estão vivos, sabe? Tenho certeza que todos eles têm esse prazer de vir no campo. É se sensibilizar e colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar, né? Será que eu gostaria de ter isso? Ter essa homenagem, né? Com certeza. Se os dirigentes é novo não ver esses caras jogar, pô, faz pela cidade, faz pela história do clube. Ô Pavá, você chegou a falar, citar um exemplo do Zé Carlos Coelho, que ele era um jogador boêmio, gostava, inclusive saía com vários torcedores, tinha vários torcedores como amigo. É impressionante como isso se repete não só com o Zé Carlos Coelho, mas vários jogadores têm esse perfil. Qual que era o segredo daqui de Bauru que encantava tanta gente, tantos jogadores? E até hoje, você conversa com o Ronaldo Marques, ele fala, Bauru ficou marcado até hoje no meu coração. Qual que é esse segredo de Bauru? O Ronaldão, o recente, quem mora aqui em Bauru também, que é meu compadre, que eu batizei a filha dele, meu compadre, o ex-zagueiro Jorge Fernandes, a idade que ele tem, cara. Até hoje, gosta de uma moeninha, vai com a filha, com os filhos, com a família, vai nos eventos, no samba. É o cara que, sabe, que te cativa para você estar sempre junto com ele. E vários outros, Silvio Luiz, ex-goleiro, é amigo também, nunca foi da noite, mas é um cara de caráter, assim, irreparável. Tem o Edinho, nosso ex-lateral direito. Nós temos uma gama enorme de jogadores que moram na cidade. Então é esses aí que a gente pede para o clube, para a diretoria também olhar com carinho, sabe? Dar uma carteira ali, o cara ter acesso. No dia do jogo, o cara tem uma portaria para entrar e não ser barrado. O cara é humilhante. Já temos essas histórias, os caras já vieram contar pra gente. E não era jogador jovem, não. O cara é veterano, com seus 50, 60 anos de idade. Ser barrado, eu joguei aqui, não interessa, então, não pode entrar, não. Pô, deve ser duro, né? Complicado. Você se dedicou, você teve um trabalho, na época que não se ganhava praticamente nada. Era clube, para muitos jogadores, era clube de uma camisa só, aqui dos velhos tempos. Sim. Né? Aqui é 6 meses aqui, né? Pula dali, 6 meses ali, tá. Quando dá 6 meses, vamos combinar, né? Todo mundo beijando o escudo do clube, aquele negócio todo. Aqueles caras não, cara. O cara era pouco mais se dedicar uma vida toda, para de repente, num final de carreira, num final de vida, o mínimo que o clube podia fazer é um reconhecimento, né? Dar um passe livre para o cara poder entrar e sair a hora que ele quiser dentro do estádio, as dependências. Mas fica uma sugestão para o presidente Estevão, para o vice-presidente Reinaldo Mandalite, né? Então na audiência. Estão na audiência do TVC. Meu presidente, meu vice-presidente, é um pedido da gente, meu, de várias pessoas, porque a gente convive, sabe, das dificuldades deles, né? Hoje muitos não pode ficar pagando ingresso, jogadores, que ninguém. Os caras vieram de uma geração que talvez poucos fizeram pé de meia. Como disse, se fosse hoje era diferente. Muitos que jogaram aqui, que estão em Bauru ainda, era para estar num time grande se fosse nos dias de hoje. Ô Pavanello, envolvendo muito dinheiro, a gente sabe que envolve bastante dinheiro nos dias de hoje, o jogador vem, vai, às vezes veste a camisa pelo dinheiro mesmo, lógico, é o trabalho dos jogadores, mas a gente sabe que envolve. O que fazer para ter um ídolo nos dias de hoje? Uma boa pergunta, hein? Com poucos meses, com 3 meses, com 4 meses, primeiro que não se forma, né? O lance, você acompanha muito bem. E quando surge alguém, de repente já está indo embora. Mesmo aqui no Noroeste. E quando surge um cara importante, até não por culpa dele tem que sair. Ou se tá um cara, o menino da Ferroviária, que agora me fugiu o nome,
que foi muito importante da mesinha. O Igor Silva. É um nome que todo ano, todo mundo pede ele aqui no Noroeste, porque ele marcou a época na mesinha, foi o nosso grande salvador. Mas ele não pode construir uma história no Noroeste porque ele tinha um contrato com a Ferroviária. Exatamente. Hoje a situação, como o futebol é hoje esse negócio que virou, é muito complicado você ter essa formação. É muito complicado você ter o cara que fique, tenha a mesma identidade ao clube. Porque até o jogador vira e fala, poxa cara, eu vou me identificar com o clube, eu vou ficar muitas vezes fazendo a do clube, uma hora ou outra caras podem me vender, podem me descartar. Todos os dias de hoje é difícil fincar raiz aqui, sair com um jogador juniores que está surgindo aqui, que se destaca, ele vai ficar o mínimo um campeonato, que 3, 4 meses. Aí já surge, porque as coisas é muito rápidas hoje, né? E os olheiros, aquele negócio todo e tal, tá liberando o jogador para fora. E o clube não pode fazer nada. As ofertas, dentro das condições, limitações que os clubes vivem aí, é tipo o velho termo lá, você vende almoço para comprar janta. É mais ou menos assim. Bom, galera, a gente tem muito esporte ainda para falar aqui. Vamos continuar. Hoje não tem intervalo, que tem muita coisa. Tem a vitória do vôlei, a derrota do basquete, infelizmente. Mas antes a gente tem nosso giro de notícias, né, Lanzoni? Pois é, até porque aconteceu muita coisa nesse final de semana durante nesse final de semana no esporte bauruense. Vamos começar pelo judô, Marquinhos? Como é que vamos? Vamos pelo judô? O judô bauruense, que nesse final de semana a Confederação Brasileira de Judô realizou em parceria com a Federação Paulista o Campeonato Brasileiro de Veteranos. Os bauruenses conquistaram ótimos resultados. No masculino, o Mário Sabino, judoca bauruense, que participou das Olimpíadas de 2000 e 2004, foi campeão pan-americano em Santo Domingo em 2003, saiu com ouro na classe Master 4, categoria meio pesado. Sabino, que tem uma baita história no judô, no vídeo feito inclusive pela Federação Paulista, é um destaque, até porque pela história que ele tem, toda vez que o Sabino aparece, não tem como não destacar. Mas além do Sabino, a gente teve como destaque também 2 mulheres no feminino, pela classe Master 2, categoria meio pesado. A judoca Miriam Modesto Fernandes conquistou o título nacional, assim como a Silvia Aparecida Garcia na classe Master 3, categoria peso médio. Vale ressaltar, no caso da Silvia, foi o 6º título nacional dela. Ela tem 5 no Master, e agora o seu primeiro no veterano. A Silvia Maria, que é ligada à Academia Bushido, e além disso realiza aulas no BTC, e tem inclusive a foto dela, se estiver por aí. Tá certo. A Silvia tem essas aulas no BTC, e a Miriam é relacionada ao centro recreativo. Aí tá a Miriam ao centro de referência esportiva, e tem também a Silvia Maria Garcia. Ela é ligada a Bushido, assim como o Mário Sabino, e a Silvia também realiza aulas lá no BTC. Forte abraço para a Silvia, para a Miriam, para toda a comunidade do judô bauruense, que é muito forte. Vamos falar do que agora? Vamos falar de polo aquático, São Marco? Vamos falar do polo aquático da ABDA. O Sub-13 misto conquistou nessa semana o tricampeonato brasileiro Interclubes, ao derrotar na final da competição a equipe do SESI Ribeirão Preto por 7-3. Além do título, a ABDA também faturou os prêmios de artilharia com o atleta Lucas Felipes e o goleiro menos vazado com o atleta Fabiano Cardoso. É impressionante o trabalho do polo aquático bauruense com a ABDA. A ABDA que não é só polo aquático e natação, tem também o atletismo. Atletismo que participou nesse final de semana, da 4ª etapa do circuito regional e que aconteceu na pista de atletismo do SESI em Piracicaba. Na competição, contou com atletas de 8 a 17 anos em provas de velocidade, meio fundo, marcha atlética e revezamentos. A equipe da BDA participou com 37 jovens atletas e conquistou 14 medalhas. A equipe foi orientada e comandada pelo grande Bruno Mendes e pelos estagiários Lucas Jimenez
e a Evelyn Passos. Mandar um forte abraço também pro Neto Gonçalves, que é o grande líder da rapaziada do atletismo da ABDA. Vamos falar de futsal, Marquinho? Até porque a equipe da FIB, pela Copa Paulista de Futsal, saiu derrotada na última sexta-feira de Taubaté por 5-1, fora de Taubaté, que é inclusive o líder da chave da FIB. Como resultado, a equipe bauruense se complicou na competição e precisará vencer os 2 próximos jogos da fase de classificação para se classificar aos playoffs do campeonato. A FIB num momento muito delicado dentro da Copa Paulista, mas vamos confiar no trabalho do técnico alemão, que é um grande profissional. A comissão técnica da FIB tem grande força, é muito reconhecida no meio do futsal, precisa ter um pouquinho de respaldo a mais da rapaziada no fora de quadra, porque a gente sabe da qualidade que o pessoal tem. Se tiver um respaldo um pouquinho maior fora de quadra, eu tenho certeza que o projeto da FIB tem muito a melhorar. Aproveitar que o Paulo está aqui, vamos falar da base noroestina, que está fazendo muito bonito. A gente está vendo aí fotos do Sub-11 agora, o Sub-11 noroestino, que está fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Paulista da categoria. O time comandado pelo técnico Leandro Barbosa, o Mumu, venceu fora de casa a equipe do Batatais por 3-0 na partida de ida das quartas de finais da competição. O jogo de volta será neste domingo, dia 29, às 9 da manhã, no Alfredão. Essa foto aí é do Sub-16. Sub-16 do Noroestel, projeto social do Noroeste, que é realizado em parceria com a TEL, e venceu neste final de semana a equipe de Itaju por 2-1 e a equipe de Lins por 3-1 e conquistou o título regional do campeonato estadual realizado pela SELG, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Com o triunfo, a equipe comandada pelo Luciano Sato volta a campo em dezembro, na fase final da competição. Carecation, foi tudo, né, meu querido? Eita, gente, quanta notícia! Eu gostei disso aí, gostei. Vamos fazer mais. Quero toda semana. Vamos fazer. E essa base tá dando um orgulho, né, Pava? Essa é molecada, a gente precisa prestigiar, inclusive a gente tá devendo, essa não precisa. O jogo é sábado, é o próximo jogo? Vou até confirmar se é sábado ou domingo. Já confirmo já pra você, Pava. Mas antes, vamos falar de vôlei. Vamos falar de vôlei, gente? Vôlei que venceu, parabéns para as meninas, parabéns aos judocas também, do polo aquático, todo mundo, né? Todo mundo vencendo. É isso aí. O vôlei que venceu por 3-1, o Fluminense gostou do jogo? Gostei. Tem algumas coisas, alguns detalhes que nós precisamos pontuar, mas a equipe bauruense mostrou uma evolução, mostrou algumas variações de jogo. Só que alguns pontos a gente precisa destacar, né, Fran? Então vamos dar uma olhadinha na matéria, daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre a partida. Na semana passada, o vôlei Bauru estreou na Superliga. No primeiro jogo contra o Pinheiros, fora de casa, as bauruenses até que começaram bem, vencendo o primeiro set da partida. Mas, em um jogo marcado pelo equilíbrio, a equipe do Pinheiros foi mais consistente e venceu de virada por 3-1. Na última sexta-feira, as meninas de Bauru estrearam em seus domínios, diante de sua torcida. E desta vez foram as bauruenses que venceram de virada a equipe do Fluminense também por 3-1. Vimos virtudes e defeitos nesses 2 jogos iniciais. Temos um bloqueio muito difícil de ser superado, mas falta tranquilidade para nossas meninas em alguns momentos da partida. O time é bom, mas faltam peças de reposição, limitando as apostas do técnico Bonato. Com a dispensa de Carol Bebê e a contusão de Gabi Cândido, Daisy e Paula Pequeno são as únicas ponteiras do elenco. Nossas levantadoras Juma e Ju Carrijo dão conta do recado, mas ainda se apresentam muito inconstantes. Nosso meio de rede
está rendendo muito. A Val está em sua melhor fase da carreira. Junto com Andressa e Angélica, fizeram partidas de ótimo nível. Nossa saída de rede vem surpreendendo. Palácios fez ótimas partidas e a Elô entrou tão bem no jogo aqui em Bauru que Bonato não teve como mudar. Os próximos adversários do Vôlei Bauru na Superliga serão o Brasília fora de casa no próximo sábado. Na sequência, no dia 2 de novembro, o time bauruense vai a Santo André encarar o SESI. Só então voltará a jogar em Bauru, no dia 7 de novembro, diante do Minas. Vamos acompanhar nossas meninas, sempre com muita torcida. Bom, vimos aí a vitória do Bauru. Lanza, o que você acha que o Bauru fez de melhor nessa partida? Meio de rede, não tem como não destacar o nosso meio de rede, é até repetitivo, mas a Val está numa fase espetacular. Para mim foi a principal jogadora da partida. Um ponto que a gente precisa destacar: o Bonato não gostou como a Juma se apresentou em São Paulo, acabou indo com a Ju Carrijo no jogo, iniciou mal, não iniciou bem a Ju Carrijo, e no segundo set a equipe estava muito mal, ele fez uma inversão do 5-1 que deu certo, mas deu certo muito porque a Juma começou a jogar bem. A Ju Carrijo estava jogando muito pelas pontas, não estava atrás do nosso meio. Com a entrada da Juma a gente começou a jogar no meio, o nosso time começou a variar e começou a encaixar. E aí que é importante, aí o técnico acaba dando certo. Não foi só a Juma que entrou bem, mas também a Elô. Tanto é que a Palácios, que joga muito, a cubana, acabou nem entrando na sequência no jogo, porque a Elô entrou muito bem. Seria injusto, com a entrada que a Elô teve, colocar a Palácios novamente. Então assim, a gente vê que a nossa saída de rede tem sim qualidade, a gente vê que o nosso meio de rede é fantástico. A Juma precisa ter uma constância melhor, mas é uma boa levantadora. O que está pecando na equipe é o grupo de ponteiras. E a gente está com um grupo enxuto. Teve a dispência da Carol BD. A Gabi Cândido está com um problema particular e não se apresentou ainda com a equipe depois que acabou representando a seleção sub-23. É algo que a equipe bauruense precisa resolver. Eu, particularmente, uma solução a curto prazo para o jogo contra a Brasília. Eu não colocaria a Arlene como líbero, colocaria sim a Arlene para jogar como ponteira, entraria no campo defensivo, entraria só quando tivesse no fundo de quadra, mas você daria uma ponteira a mais para o time para ter uma condição melhor quando o passe estiver inconsistente, você tem uma opção ali de fazer uma mudança. Não dá para a equipe, não dá para o Fernando Bonato olhar para o banco e não ter nenhuma ponteira. Isso não pode acontecer e a equipe precisa resolver isso. Alguns nomes tem no mercado, vamos ver o que a diretoria do Vôlei Bauru faz. Bom, Marquinhos, a gente tem aí as entrevistas para dar uma olhadinha. A gente vai ver as entrevistas então das meninas. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais. O jogo estava muito complicado a partir do segundo set e a equipe conseguiu colocar o sistema de defesa do bloqueio, conseguiu voltar aos seus contra-ataques. E você teve uma grande importância nisso, teve um grande momento, uma grande passagem pela rede. Como que foi esse momento chave da partida para você? Eu acho que jogar em grupo sempre é muito bom, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu consegui fazer boas ações porque eu tive bons apoios o tempo inteiro. Acho que a gente jogou como grupo hoje, principalmente. As meninas vieram do banco, ajudaram muito. Então, assim, eu acho que ninguém, principalmente no vôlei, faz alguma coisa sozinho. Então, graças à nossa equipe, a gente teve um grande resultado e acho que é isso que importa, com certeza. Andressa, um jogo muito complicado. Quem vê o placar, principalmente desse quarto set, acho que foi um jogo tranquilo para a equipe do Vôlei Bauru, mas a gente sabe que teve uma dificuldade imensa. Como é que foi para vocês, após uma derrota contra o Pinheiros, vir na panela de pressão, ter um primeiro set nada legal, mas conseguir ter essas forças para virar? Como que é a importância disso para o grupo? Não foi nada fácil, apesar do placar elástico, né, no último 25-16, no último set. A gente correu ponto a ponto, elas correram ponto a ponto. A gente teve um jogo difícil fora de casa, sabia que dentro de casa a gente conta com a torcida também, que é um plus para nós, né? E a gente sabe da dificuldade de jogar a Superliga contra adversários na excelência que elas são, né? E eu acredito que o nosso grupo vai evoluir muito e que trabalho não para, né?
Agora, daqui para frente, vai ter mais dificuldade, mais superação. Eu acredito no nosso grupo e é isto. Acho que jogo difícil, Fluminense é uma equipe bem aguerrida, arrisca muito no ataque. A gente sabia que a gente ia ter uma preocupação muito grande com as centrais, a gente conseguiu, em uma boa parte do jogo, dar uma anulada nas centrais e depois se preocupar bastante com a Thaís. E logo na sequência a gente teve que ter uma preocupação com a Renatinha, então foi um jogo de ajustes o tempo todo. E as jogadoras que vieram do banco fizeram isso muito bem também, então assim, a gente fez algumas apostas nas trocas, substituições. Eu acho que isso foi muito bom e a gente sabia que ia precisar muito do bloqueio. Então a gente ficou fazendo ajustes e foi muito bom para a nossa vitória. 2 pontos, Bonato. A equipe teve uma melhora na questão de contra-ataque, que é muito importante para o sistema ofensivo bauruense, e a entrada da Juma. A Juma não foi bem lá em São Paulo, por isso até você apostou na Juliana, na Ju Carrijo, para o jogo de hoje, que entrou bem no quarto set lá em São Paulo. Só que no primeiro set ela acabou não conseguindo dar o ritmo de jogo que você gostaria. A Juma entrou muito bem juntamente com a Elô. Queria você falar desses 2 pontos. O primeiro ponto, vamos falar das levantadoras. Eu optei por um jogo diferente. Eles tinham todos os nossos jogos do Campeonato Paulista. Teve o jogo, primeira rodada, com a Juma levantando. E a Juliana vem treinando muito bem, entrou muito bem lá no jogo contra o Pinheiros. E eu quis mudar a característica do jogo, eu quis deixar o jogo um pouquinho mais rápido. Até a gente atingiu esse objetivo. Porém, no final do set, a gente pecou na armação e atrapalhou o trabalho da Juliana, que era um trabalho de velocidade. Então, mas depois ela voltou para o jogo e distribuiu muito bem na inversão. Acho que isso é muito importante. Já o segundo ponto em relação à Juma, a Juma começou o jogo muito bem no Pinheiros. Bastante equilibrado, fazendo a distribuição muito bem. Depois ela começou a pecar um pouquinho no terceiro e no quarto set. Mas são jogadoras de potencial, que a gente precisa ter um cuidado. Nas trocas, precisa ser pontual, tem que ser cirúrgico. A gente resgatou uma jogadora importante hoje, que é a Elô, que vinha entrando só nas inversões. A gente colocou a Andressa para jogar, depois veio a Angélica. Então é um grupo que precisa se complementar o tempo todo. Eu vejo muitas pessoas fazendo comparação em relação ao grupo do ano passado. É diferente. Cada grupo tem sua particularidade. As levantadoras desse ano têm suas particularidades, são diferentes. E a gente precisa saber colocar isso em prática. E hoje eu fui feliz e elas foram muito felizes também. Bom, vimos aí as entrevistas com as meninas, com o técnico Bonato. Vanella, uma pergunta para você. A gente falou um pouquinho de entra e sai da jogador, que uma estava mal, entrou a outra. Esse cutucão, assim, na jogadora, você é titular, mas você tá jogando mal, você vai ficar no banco, depois para a jogadora entrar e dar um ânimo. Você acha que é válido? Todo segmento você tem que ter uma sombra, pô. Se você deixar à vontade, a pessoa se sente a titular absoluta, dona da posição. Então é saudável, é bem salutar. No futebol é assim, desde que realmente no futebol o treinador das competições dos clubes, de vôlei, basquete e tal, tem a coerência, né, cara? O cara vai entrar, mas o cara tem que resolver, mas também não é porque a outra é melhorzinha, mais ou menos, vai jogar. Então tem que ter coerência. Quem está melhor fisicamente, quem está melhor tecnicamente, tem que jogar, tem que ter sombra, todo segmento. Bom, Lanza, o que esperar do próximo jogo aí? A equipe boense precisa vencer. Deixa eu mandar um forte abraço pro Lucas Rocha, fica mandando mensagem pra nós. Gente. Ele, Vitinho Jacob, toda a rapaziada. Eu vou falar. Sai querem quebrar o Luiz Lanzoni ao vivo, né? Eu vou falar uma coisa, o Lanzoni e o Lucas Rocha deve ter um caso, porque é o dia inteiro, gente. Ele sai aqui da TV e fica ali no bate-papo. O cara fica mandando uma informação aqui pra mim que não tem como não dar risada. Mas vamos lá, Fran, vamos falar sobre o voleibol, que pega a equipe do Brasil em um jogo que precisa vencer. Não dá para adorar a pílula. A equipe bauense tem mais time que a equipe do Brasil e precisa fazer 3 pontos. É um jogo diferente do que foi contra o jogo do Fluminense. A equipe do voleibol vai encontrar uma equipe que vai explorar muito o saque e vai ter que precisar ter uma linha de passe. Até por conta disso eu faria essa mudança. Ao invés de jogar a Arlene como líbero e trocando e revezando a Arlene com a Chara Venegas, eu colocaria a Arlene como não jogaria de líbero, mas sim como uma ponteira. E no momento defensivo, quando a Davis estiver mal, quando alguma jogadora, alguma ponteira estiver mal no recebimento, a equipe bauruense poder trabalhar mais com o câmbio defensivo. É isso aí, gente. Saindo do vôlei um pouquinho, vamos falar um pouquinho do basquete, que eu adoro também, que infelizmente não deu, gente.
Bauru foi eliminada na semifinal para Franca. A gente vai ver a matéria, daqui a pouco a gente volta a comentar um pouquinho desse jogaço, hein? O atual campeão brasileiro ficou pelo caminho no estadual de basquete mais disputado do Brasil. O Bauru Basquete tentou, mas não foi páreo para o SESI Franca e acabou perdendo a vaga para a final. A série melhor de 5 terminou em 3-1. E se já tínhamos falado dos 2 primeiros jogos, agora vamos falar dos 2 últimos, em que o Dragão mostrou uma grande evolução e uma fantástica motivação de quem queria vencer o jogo. E venceu o terceiro jogo com um final dramático, digno de clássico. Bauru entrou sabendo que teria que defender melhor e fez bem esse trabalho, tomando apenas 75 pontos. O jogo seguiu disputado até o último instante e a 3 segundos do fim, Franca vencia por 1 ponto e com uma falta desnecessária do jogador Coelho, deu a oportunidade de Kendall Anthony chutar 2 lances livres e virar a partida, vencendo por 76-75. No quarto jogo, o time de Bauru entrou sabendo que seria mais uma partida difícil, apesar de jogar em casa. O SEM de Bauru começou muito bem, impondo um forte ritmo e abrindo 10 pontos logo no início de partida. Léo Mendel, ex-jogador do Bauru, de volta à Franca, ameaçou uma cotovelada em Jaú e foi expulso da partida. Assim, imaginaríamos que os visitantes se abalariam, mas não foi o que aconteceu. Franca se motivou e levou o jogo equilibrado, mas sempre à frente do placar, suficiente para chegar aos minutos finais com tranquilidade para fechar a série. Já Bauru não conseguiu aproveitar uma importante ausência do adversário e pecou muito na individualidade de seu ataque. E mesmo com muita garra e luta, final Bauru 68, Franca 77. Mas o Dragão não descansa. Já se prepara para o NBB, que tem início no dia 4 de novembro, e para a Liga das Américas, que está marcado para janeiro do ano que vem. Bom, vimos aí, infelizmente, a derrota do Bauru Basquete para Franca, né? Ô Lanzoni, você acha que Franca estava melhor preparado no momento? Tava. Franca foi uma equipe montada para ser campeão paulista. Mais do que a gente pode analisar elenco por elenco, eu sei que tem muita gente que fala que o elenco bauruense vai ser coadjuvante no NBB, eu não concordo. Eu acho que o nosso núcleo é muito bom, sim. Tem que chegar uma peça? Tem. Mas eu gosto do núcleo desse elenco. Eu acho até que algumas pessoas têm que ter um pouquinho mais de respeito a hora de falar sobre o elenco. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando imprensa e torcida, não. Até gente dentro da própria organização tem que ter um pouquinho mais de respeito por esses jogadores. Mas é um elenco que bauruense. A gente sabe que o foco dele não é esse semestre, e sim principalmente março, abril e maio, que é quando vai ter a definição da Liga das Américas, que é o grande desejo da equipe bauruense, e do NBB a partir de maio. E o lado do francano, Franca precisa ser campeão. Franca, por muito tempo, ficou tendo baixos investimentos, por muito tempo investiu o que não tinha, acertou a casa e agora está com o alto patrocinador do SESI. Precisa dessa resposta e rápido, mais do que isso. Quer ver se patrocina, se é campeão, para ver se dá uma animada ainda mais no seu Paulo Scaff? Todo mundo sabe, não dá para negar aqui. Paulo Scaff, ano que vem, é ano político. E os caras lá em Franca têm o seguinte pensamento: se a gente ganhar o Campeonato Paulista, é capaz do cara se animar e injetar uma grana a mais do NBB e a gente trazer mais um jogador grande. O grande sonho francano é trazer ou o Leandrinho ou o Anderson Varejão. Então Franca necessita desse Campeonato Paulista, coisa que não acontecia com o Bauru.
é chato, foi a primeira vez depois de muito tempo que o Bauru foi eliminado de uma competição. Sempre ou era campeão ou perdia nas finais, mas dentro de quadro, porque foi eliminado na semifinal contra o Mogi, mas aí naquela história de WO. Mas a equipe francana era assim no momento, a equipe teria que passar. Bom, falando um pouquinho de jogador, acho que na nossa mesa redonda aqui eu falei muito do Chilton, né? Até critiquei o Chilton, não critiquei num sentido bom, assim, que ele não estava jogando, que ele precisava render. Quero aqui dar meus parabéns para o Chilton, eu acho que ele se superou, jogou muito, e é isso que eu esperava ver dele. Ele ir para o ataque, eu não falei coisa impossível, o Chilton fazer bola de 3, sei que não faz, gente, não faz e acabou. Mas jogou com intensidade maior. Sim, jogou como pivô, pegou as bolinhas ali, rebote ofensivo, pegou umas bolinhas, jogou como pivô, e é isso que eu tô acostumada a ver dele, e é isso que eu cobrei dele. E não foi coadjuvante do jogo, sim teve um papel principal, isso é muito importante. O Chilton tem que ter isso na cabeça. A gente sabe que muitas vezes ele gosta, ele ama fazer esse trabalho, mas não ser tão um ator principal, mas no atual momento do Bauruense, ele precisa ser esse ator principal. Ele foi nesses 2 jogos, foi bem, sim, o Chilton na massa. Outro jogador que eu critiquei daí, mas que foi bem lá em Franca, que foi bem aqui de novo, foi o Isaac. Exatamente. É outro jogador que a gente precisa elogiar. Eu não acho que seja jogador para ter papel principal na equipe bauruense, tanto é que eu acho que, inclusive, tem que vir um ala para a equipe de fato se estabelecer, porque o Isaac para mim é jogador para rotação. Mas ele foi muito bem no playoff contra a Franca. Cresceu muito o nível de jogo do Isaac. Eu concordo. E parabéns para os meninos novos também, né? O Gui Santos, pouco se fala nele, mas eu acho que ele foi de uma garra e de uma determinação sem igual no time. Para mim, ele foi um dos que mais chamaram, assim, vamos marcar, foi em todas as bolas, tentou atacar. Queria dar os parabéns para eles também, né? Com certeza, com certeza. E até para colocar uma palmadela nessa resenha, ô Pavar, o que você pode falar do momento do Bauru Basquete? A gente sabe que você sempre acompanha, seja pela TV, pelo rádio ou ainda no ginásio. O que dá para falar? O que você, apesar de ser muito ligado ao projeto nordestino, o que dá para você falar do projeto bauruense? Esse projeto só tem que parabenizar já desde o início, né, cara? Então, como você falou, tem que ter respeito. A história tá aí dos caras também, cara, entendeu? E as coisas não mudam de um dia para o outro, né? Então, o trabalho de basquete também é complicado, é diferenciado. Eu acho que esse aprendizado agora no Paulista serviu de um alento. Como você falou, está faltando 2 peças ali para reforçar. Agora, entrar como coadjuvante ou não, pelo contrário. Tem que ter um elenco muito bom, só falta dar uma reforçadinha ali e tal. Eu tenho certeza que vai dar samba, cara, certeza. E falando um pouquinho, gente, queria falar da torcida até. É uma coisa, assim, que pra mim é decepcionante. Eu vejo a torcida cobrando muito, que Bauru precisa de um ginásio, que no final não tem ingresso. Gente, em uma semifinal contra a Franca, a gente vê o ginásio quase pouquíssima gente, né, o Lanzoni? Pra mim, é assim, eu vejo, claro que eu queria um ginásio, queria um ginásio maior para Bauru jogar, mas agora vendo assim, do lado de fora, não só como torcedora, eu vejo que o Bauru não merece isso, não merece o time que tem, por ter muitos torcedores que só comparecem à final, gente. Isso é ridículo pro time que a gente tem. O esporte bauruense precisa de uma nova casa. Eu nunca vou falar mal da panela de pressão, porque eu cresci vendo o jogo ali. As semifinais do Brasileiro do ano passado foi o primeiro jogo de basquete que eu fui na minha vida. Eu cresci ali, eu vi ali, foi ali que eu me apaixonei pelo basquete. A panela tem uma história muito rica, mas a panela está defasada. Então por isso que eu defendo sim que Bauru tem que ter uma nova casa do seu esporte, tem que ter uma casa própria. Não pode ser uma casa alugada como é a do Noroeste. Por mais que eu acho que mesmo quando a gente conseguir, Bauru não tem mais outro ginásio, então tem que continuar a semear alugando a panela para fazer outros diversos projetos. Tem que continuar. Mas Bauru necessita dessa casa própria e eu vou sempre ficar cobrando isso. Mas aí tem aqueles projetos megalomaníacos para ginásio para 15 mil pessoas. Olha lá, gente. Infelizmente, semifinal de Paulista, jogo muito importante. A gente viu que a torcida não compareceu. E mais que um ginásio novo, a gente precisa de uma cabeça nova para os torcedores bauruenses. Parar com essa mania, tanto no vôlei, no noroeste, no basquete, de frequentar só quando o time está vencendo ou só quando é final, gente. Não é assim que incentiva um time. Até o Pavanel pode falar melhor, mas porque o noroeste tem boas passagens assim. Mas quando o negócio está pegando, mesmo que a gente vê o torcedor de verdade, né? Com certeza. No caso do basquete aí, né, um exemplo, eu também vi, estava vazio. Interesse
Se tinha ou não tinha chance, quem é o verdadeiro vai. Quanto tempo, qual foi os jogos que teve aquela fila enorme de gente comprando ingresso aí, tal. Semifinais, NBB. é só isso. É bom, né? O filé todo mundo vai, igual o Noroeste. Mais ou menos. Não muda muito não, viu, cara? No Noroeste, a gente tá acostumado com aqueles X de pessoas lá, tá, é como uma família. Quando vai a mais, os caras falam, não vai dar certo hoje. Quando vem gente a mais, é até melhor. Mas é força de expressão. Mas aqui em Bauru também, no futebol, no Noroeste, assim, só vai na boa, entendeu? O basquete ainda tem aquela média de público, mas podia ter mais gente, porque era uma semifinal, o time tá dependendo disso aí, pô. Exatamente. Mas uma coisa tem que ser dita. Eu critiquei, inclusive aqui muita gente que está cobrando demais o time, na hora que o meu modo de entender não tem que se cobrar. Mas quem foi na panela aplaudiu o time no final. Isso também precisa ser reforçado. Quem foi para a panela não ficou cobrando, só aplaudiu, só ficou incentivando. É isso aí. Até encerrando aqui e prestando nossa homenagem para o Zé, né, Pavanella, queria que você deixasse uma mensagem para os torcedores, os novos torcedores que não conheceram o Zé e não conhecem muito a história do Noroeste, também chamá-lo a conhecê-los, ver essa história bonita que tem nosso clube na nossa cidade aqui. Quem não conhece tem a chance de hoje, tá aí, a internet tá aí, você pode pesquisar lá e você vê a história do cara, ou se não, vai lá no clube tem pôster também, tem história, e dá uma sequência, ele deixou um legado, o Zé, tá? Do amor que ele tinha pelo Noroeste, pela cidade, que ele sempre dedicou, aproveitando o momento, um abraço, um beijão para a Claudinha, filha dele, noroestino também, sempre no estádio, e sempre acompanhava o pai, sabe, aquela tristeza, e a família toda, a esposa dele, os outros filhos, os netos, e o Zé vai estar sempre na memória da gente, esses novos torcedores, a nova geração, eu sempre falei, cara, vamos focar primeiro no clube da cidade, primeira pele é o clube da cidade, quer torcer para um time grande, torça, mas primeiro vamos direcionar ao que interessa, porque o Noroeste estando bem, cara, pode ter certeza, todo mundo vai estar bem. A meta nossa, aproveitando rapidinho, o Sérgio, abração a toda essa diretoria, essa comissão técnica que está trabalhando nos bastidores quietinho, de boa, abração ao presidente, ao vice Reinaldo, o nosso Marcelo Santos, o Alex Afonso, tudo faz parte da comissão técnica, tudo cara competente, cara que sempre o torcedor bauruense, o noroestino queria ter. É os caras que é do ramo, que chega de curioso, né, cara que veio para só passar e tal. Esses caras estão no caminho certo, estão trabalhando, e eu tenho certeza que em 2018 nós voltamos para a Série A2, se Deus quiser. É isso aí, gente. Pavanella, muito obrigada pela sua presença e volte sempre, viu? Obrigado pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui nessa resenha, falando no esporte bauruense, cara. Tem cara que divide, não gosto de basquete, não gosto de vôlei, só não. É Bauru, cara, você tem que somar com todo mundo. Que vier, é o nome da cidade que tá na pauta. Obrigado mesmo. Lanza, tamo junto, semana que vem tem mais, tem muita novidade do basquete que a gente ainda não falou, contratação, mas semana que vem a gente fala, né, gente? Tem argentino chegando por aí, mas depois a gente fala. É isso aí, gente, a gente fica por aqui então, até a semana que vem. Tchau, tchau. Todo grande time teve seu Pelé. O Flamengo teve Zico, o Palmeiras, Ademir da Guia. E o Esporte Clube Noroeste teve Zé Carlos Coelho, que infelizmente nos deixou neste final de semana. O Esporte Mais se solidariza com todos os familiares e amigos e dedica este programa ao eterno craque noroestino.